A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Ora, não agradeçam mais. Este é só o nosso trabalho. Estamos cá para mais uma dose de sugestões com a marca do Pop-Up. Vamos começar pela Maria Ramos Silva, que hoje tem catigas de embalar, hip-hop, séries. Maria, era misturada. Avança. Sim, então podemos começar pelas cantigas. Dois álbuns, enfim, de um grupo português, não cantou em português, mas altamente recomendável, como sempre. Stretch, dos Mint and the Brook Trout. Eles lançaram o primeiro single no verão passado, depois entretanto a vida também foi esticando, foram-se metendo coisas e é gente que trabalha muito e foram mudando imensas coisas e pronto, e cá estamos para os receber sempre em boa hora. Isto é um trabalho da Francisca Cortesão, da Mariana Ricardo, da Margarida Campelo e do Tomás Sousa. Depois também acho que o Afonso Cabral se juntou a estas andanças e, portanto, a pandilha louva-a-Deus. Uma bela pandilha e, portanto, Stretch. Eles já encontram isto nas plataformas, mas depois, se quiserem encontrar os álbuns físicos, depois os álbuns neste caso são físicos, CDs e vinis e por aí fora. Esses artefactos. Essas coisas do antigamente, vão poder comprá-las também acho que no concerto que eles vão dar no Beleza, em 18 de setembro, portanto é aproveitar para ver ao vivo. E depois um outro lançamento aqui mais de hip-hop, de um rapaz que também vai sempre muito bem, que é o Earl Sweatshirt. Live, Laugh, Love. E que vai estar cá em fevereiro do ano que vem. Olha que boa notícia ao também. Vivo. Muito bem, outra boa notícia. Pronto, ele é assim daquela leva dos Stylers, da Creator desta vida, dos Frank Oceans. Exato, Lisboa ao Vivo, 20 de fevereiro de 2026. Pronto, é marcar na agenda estas coisas todas e aproveitar, porque o álbum também é um belo álbum. Depois, uma série. Vi na RTP2, mas podem ver no Play, essa coisa também maravilhosa. Que é o único canal que tu vês e que tu tens. Não é, isso é uma mentira. Mas tem séries muito boas, eu costumo recomendar algumas de vez em quando, nomeadamente para nós espairecermos dos conteúdos dos nossos amigos norte-americanos. Esta é alemã, chama-se Hotel Europa. Eu penso que deu em 2 partes, vê-se bem, pronto. E é interessante porque nós, por cima, vivemos aqui numas alturas um bocado estranhas. Tem sido assim, vagamente, tenho assim uma ideia. E isto parte de uma história e de um edifício verídico que funcionou e que penso que ainda funciona, em Bona, ali nas margens do Reno, e que segue a saga de uma família hoteleira que tem que levar o negócio por diante depois do final da Primeira Guerra. Aquilo não foi certamente uma altura muito fácil, sobretudo para quem perdeu, não é? Como era o caso, e continua ali com sinais de ocupação, os vestígios muito fortes dessa presença, com tudo o que veio a seguir, e depois assistimos também esse entre anos, não é? Que acaba por culminar com outra guerra. Por ali passaram uma série de figuras históricas, incluindo o senhor chamado Adolf Hitler, que a certa altura acabou por instalar o seu quartel-general, mas também Charlie Chaplin e por aí fora, e portanto, se tiverem a oportunidade, para ver Hotel Europa. Muito bem. Pedro Buxeri Mendes, tu queres sugerir teatro e queres sugerir cinema. Vais começar por qual? A peça Arte de Yasmina Reza, ou Yasmina Reza, como se diz em português, vai voltar ao teatro em Portugal. Tem uma ótima pronúncia. Desta vez com Cristóvão Campos, Nuno Lopes Será do Buxeri? E Rui Melo, 3 atores. Vai estar no Teatro de Maria Matos até ao final de outubro. Foi um grande sucesso no final dos anos 90. Bem me lembro de ver isso. É verdade, uma coisa assim, incrível, sim. Não se falava de outra coisa, digamos assim. Alguém compra uma tela, um quadro, não é? Que é uma tela em branco, e pronto, e depois o outro amigo diz esse é um disparate, e o outro diz não percebes nada de arte, e depois há um terceiro personagem que ali no meio tenta fazer a ponte entre o tipo que comprou o quadro e o tipo que disse isso não é arte, estás doido. Quando eu era miúdo gozávamos muito com arte abstrata. Não sei se vocês também gozavam ou não. Dizíamos que nós éramos capazes de fazer aquilo. E com cinema português também. Não, porque não víamos. Não, víamos. Não, isso nunca foi motivo para uma pessoa não gozar. Também é verdade. Também não fazia mas assim, a arte de Yasmina Reza, que vai estar no Maria Matos, eu creio que isto vai ser um sucesso também e é que vai acabar por prolongar. Vou tentar ir ver.
enfim, nunca sei. E depois há um filme que eu Muitos descobri. eventos é difícil. Há vários filmes nas plataformas de streaming que têm uma característica em comum, que é serem todos uma porcaria, porque são ou de ação, ou comédias românticas, ou filmes com adolescentes que têm problemas e, Sim. pronto, e eu estou fora dessa demographic, pronto, é a vida. Mas descobri um de e com Michael Keaton, que já foi Batman. Mas este filme é do ano passado, é recente. É não muito recente, mas chama-se Knox não Goes Away, em português, Pacto de Redenção. E é sobre um serial killer que percebe que tem uma doença, e é a doença das vacas loucas, mas pronto, é uma doença que afeta o cérebro e o vai matar em pouco tempo e afeta a sua memória. E então, no fundo, é ele, sendo serial killer, a abandonar o métier, e ao mesmo tempo que tenta apaziguar a relação que tem com o filho. Mas está muito bem feito, muito bem filmado. A história tem uns twists francamente interessantes. Há muito tempo que não havia um filme que me fizesse interromper o arrumar de gavetas e estar com atenção. É mesmo um filme francamente Portanto, bom. refere-se à encefalopatia espongiforme, também conhecida como a doença de Creutzfeldt-Jakob. Sim, É lá. É isso. Somos do tempo em que isso era notícia todos os dias. Mas eu não sei dizer espongi... Como é que é? Espongiforme. Encefalopatia espongiforme. Knox Goes Away, Pacto de Redenção na Amazon Prime. Foi um momento maravilhoso. Há quanto tempo eu não ouvia encefalopatia espongiforme? Eu sei. E é zero pop, devo dizer. Se bem que houve uma altura que... Era muito pop. Houve uma altura... Isso já foi há quanto tempo? Isso foi há 30 anos. Espera, e temos que discutir, já que estamos a falar, que isso redundou numa vaga em Portugal de carne de avestruz e de jacaré. A sério? Então, Sim, houve carne de ali avestruz, houve ali sim, uma moda. Sim, houve uma moda. Era alternativa. E eu conheci o tipo que apostou tudo nas avestruzes, mas depois houve uma doença qualquer. Mas depois teve que enfiar a cabeça na areia. Não, ele comprou uma exploração no Alentejo, imagina. Não? Sim, Era no Alentejo litoral ali. Sim. Ainda às vezes quando passas por Porto Covo. Havia covetes. Ainda há, não sabia. Ainda às vezes. Pronto. Ainda sobrevive. Tem uma longevidade grande. Estão a roer uma laranja num pessegueiro, não é? falésia. Mas essa história é interessante, como a doença das vacas loucas afetou o consumo de carne de bovino, não é assim que se diz? Bovino, não é? E surgiu uma vaga de carne de avestruz e de jacaré. Uma vaga. O que as pessoas diziam, é muito parecido com frango. É sempre parecido com frango. Sempre que comes uma coisa nova, é parecido com frango. No dia comi viado. E é bom, é parecido com frango. Cobra também dizem isso. Isso, é a mesma coisa. Dizem assim. Sim, senhor. Bom, foi só um desvio, mas são sugestões, ainda assim, mais gastronómicas. Bruno Vieira Amaral, tens um livro e tens um livro. Tenho um livro e outro livro. Sobre temas da atualidade. Eu quero informar-me sobre o que se passa em Portugal, não em Portugal e no mundo, e trago o livro Por Dentro do Chega, de Miguel Carvalho, jornalista, que publicou um livro muito interessante sobre o Portugal pós-revolucionário, ali o Portugal do verão quente. Também tem uma biografia da Amália Rodrigues, e ele já tem andado a investigar o Chega e tem publicado reportagens sobre isso em diversos órgãos de comunicação social já há alguns anos, e agora este é o resultado dessa investigação, em que falou com muitos militantes, ex-militantes também do Chega, e dá-nos aqui oferece-nos uma panorâmica sobre a criação do Chega, as origens do Chega, coisas que não serão do conhecimento do grande público, acerca das tensões internas daquele início, que para algumas pessoas poderia parecer que era tudo jogadas do André Ventura para ganhar maior destaque, mas de início, de facto, há muitas pessoas a olharem para este projeto e para o André Ventura como uma espécie de cavalo de Troia. Ou seja, o André Ventura poderia ser a figura de proa de um projeto comandado por outras forças e outros ideólogos, outros teóricos. E isso é muito interessante perceber quem é que eram essas pessoas, que forças é que lutaram pela proeminência dentro do partido. E depois tenho aqui... Espera. Antes disso, para a tua última sugestão, deixa-me só fazer uma. Só para fazer fazer com certeza. Não, Tiago, isto é teu. Porque eu tínhamos esquecido disto, que é... vi no outro dia, vocês se calhar já viram, um documentário que está na Netflix sobre o Ed Sullivan,
famoso apresentador Não vi. norte-americano. Chama-se Ed Sullivan Domingos de Excelência, em português. Parece o nome de uma daquelas empresas, que é da empresa Na Hora, que é Domingos de Excelência. E, por um lado, achei muito interessante porque mostra porque é que o Ed Sullivan foi tão importante na televisão, mas não só. Foi tão importante em termos sociais e políticos na América. Por outro lado, acho que ficou muita história por contar. Mas o documentário é sobretudo sobre a parte dos artistas negros, não é? Sim, pronto. Esse lado é muito importante, mas depois há todo um lado que é mais televisivo e que eu esperava saber mais, que era porque é que esta televisão funcionava assim, porque é que, entendes? Do lado mais... Pronto, mas depois a gente fala sobre isso a beber uma garrafa de vinho italiano. Bruno Vera Amaral. Bem, ainda em relação a este livro do Chega, eu gostava que em Portugal houvesse mais... O mercado é pequeno, eu sei, e torna mais difícil o investimento nestas coisas, mas um documentário, por exemplo, com base, um documentário televisivo, eu sei que já houve reportagens sobre o Chega, mas um bom registro quase que histórico deste momento da política portuguesa, de um partido que veio alterar muitas coisas, eu acho que era importante. Falta-nos um bocadinho dessa cultura de registar as coisas no audiovisual, seja através da ficção, seja através dos documentários. A minha segunda sugestão é um livro que vou apresentar em Lisboa, em breve, não sei bem qual é que é a data. Autopromoção, portanto. Não, é um livro... que também é de atualidade, sobre uma figura relevante, neste caso no desporto, que é André Vilas Boas. É um livro do Otávio Lousada Oliveira, antigo jornalista, agora já não, foi assessor também da Iniciativa Liberal e escreveu este livro. Ele é portista, é também um fã do André Vilas Boas, mas há aqui neste livro uma coisa interessante, que é há jornalismo. Ou seja, talvez se possa perguntar, porque isto acompanha também, faz aqui um retrato dos últimos anos de Pinto da Costa, dos anos do declínio do Futebol Clube do Porto, que foram ali contrabalançados um pouco com a ação do Sérgio Conceição, mas também neste livro se percebe, eu pelo menos fiquei a saber coisas que não sabia, como é que o Sérgio Conceição ganhou tanto poder dentro da estrutura do Porto e como é que o exercia e como é que isso influenciava toda a gestão do clube. Portanto, tem esse ponto bastante positivo. Isto não é uma hagiografia do André Vilas Boas, nem é uma biografia do André Vilas Boas, centra-se na ascensão dele à presidência do Futebol Clube do Porto, retratando esses últimos anos de Pinto da Costa à frente do clube e também jogadas de bastidores de como ele se foi aproximando, ele, Vilas Boas, da presidência do clube. E eu acho que também fazem falta este tipo de documentos para registro e se calhar faz-me perguntar, ao ler sobretudo aqui a primeira parte, onde é que anda o jornalismo desportivo, onde é que andava o jornalismo em sentido lato, mas especificamente o jornalismo desportivo, porque há aqui muita informação sobre a forma como o Porto era gerido, sobre as ligações entre empresários, que eu acho que isto poderia ter sido revelado há mais tempo. Eu não sei se continua a ser muito opaco o mundo do futebol, mas fiquei com essa ideia. Então, mas não houve jornalistas a vasculharem estas coisas? Agora, depois de tudo isto acontecer, é que se sabe. Enfim, são duas recomendações, 2 livros que eu acho que nos ajudam a perceber questões que são muito diferentes, áreas que são muito diferentes, mas que nos ajudam a perceber o Portugal de hoje. Ora, muito bem, sim senhor. Sugestões entregues, sempre disponíveis em podcast. Sigam-nos para não perderem nenhum episódio. Voltamos na quinta-feira. Até lá. A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as 2 mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt.